Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal com a aula de língua portuguesa do eixo de linguagens, códigos e suas tecnologias. É um momento de afastamento, a gente está longe da escola, não há exatamente uma perspectiva de quando retornaremos. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês entendam que isso aqui é uma tentativa da gente manter o contato. Esse tema que a gente vai discutir agora será dividido em duas aulas, para que não fique um assunto extenso. Então meu contato com vocês aqui será breve, rápido, e eu quero que vocês de fato se liguem e se conectem ao que a gente está passando, ao que a gente está dizendo agora, nessa aula, nesse momento. Para começar, o tema está aqui, é variações linguísticas. Pessoal, se vocês acham que o profissional de língua portuguesa é aquele ser que o tempo todo joga na cara de vocês que a linguagem que vocês dominam, que o que vocês falam em língua portuguesa está completamente errado, essa aula vai desmentir tudo isso. Eu estou aqui para dizer que em língua portuguesa existem diferentes níveis de linguagem e esses diferentes níveis devem ser respeitados. Atenção, pessoal, no Enem, na prova do Enem, são levados em consideração de maneira igual os dois níveis de linguagem. Quais são esses níveis? O nível formal e o nível informal. Explicando, nível formal é aquele que a gramática traz, é a norma culta, é o falar correto, é o escrever correto. O que é o nível informal, coloquial? É o nosso do dia a dia, o que a gente fala com nossos amigos, quando estamos num barzinho, quando estamos na calçada conversando, é a linguagem mais simples, sem a preocupação com regras gramaticais. Falando nisso, viu? Se você pensa que o Enem é uma prova que julga a gramática, que julga o nível mais simples de uso da gramática, você está equivocado. Qualquer alternativa que traga uma visão preconceituosa, que desrespeite o texto que está em cima, chamando de algum adjetivo que desvalorize a sua escrita, não marque. O Enem é uma prova que leva em consideração os dois níveis e afirma, dentro do seu entendimento de linguagens, que o importante é comunicar. Sendo assim, vamos entender melhor essa questão de variação linguística. Pessoal, começando. Eu tenho alguns tipos de variação. São 6 tipos. Nessa aula falaremos de 3 tipos. Primeiro tipo, anotem aí. O primeiro tipo de variação que nós temos é a variação regional ou geográfica. Pessoal, nós vivemos num país de dimensões continentais, um país gigante. Então as variações de um estado para outro, de uma região para outra, são enormes. Por exemplo, eu tenho variações no campo do som, da fonologia, eu tenho variações no campo do léxico, ou seja, o conjunto de significado das palavras. O dicionário, como é que se chama aquilo em algum lugar? Às vezes é diferente de um lugar para o outro. Eu tenho diferença na sintaxe, que é a ordem das palavras dentro da frase. Se você não entendeu, beleza, vamos falar dessa variação regional mais detalhadamente. Vou começar. No campo da fonologia, como é que acontece essa variação regional? Ô, gente, quer ver uma coisa? Pega essa palavra postar, imagine postar sendo falada por um carioca da gema, por alguém lá do Rio de Janeiro, capital. Eu acho que postar viraria postar, do mesmo jeito que mesmo viraria mesmo, casca. Você sabe que é assim. Gente, a mesma palavra postar, lá no interior de São Paulo, em Penápolis, cidade de Sabrina Sato, teria esse R chamado de R caipira, postar, como porta. Então perceba, dependendo da região, dependendo do lugar onde se fala, há uma diferença grande no nível de linguagem. Então no campo da fonologia, no campo do som, existem diferenças de uma região para outra. Vamos continuar? No campo do léxico, dos dicionários, do significado das palavras, ô gente, isso a gente sabe também. A nossa velha e boa macaxeira, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal conhece mais por aipim. Lá no Paraná, as pessoas conhecem mais por mandioca. E aqui no nosso Nordeste, é mais conhecido como macaxeira, de fato. Então, no final das contas, a mesma coisa pode ter nomes diferentes de acordo com a região. Professor, qual é o melhor jeito de falar no campo fonológico, lá de postar? Não tem o melhor nem o pior. O mais valorizado nem o menos valorizado. Qual é o jeito certo de chamar macaxeira? Não existe. As variações são aceitas, as variações são compreendidas. Para terminar, variação regional no campo da sintaxe, da ordem. Pessoal, é bem provável que Marisa Monte, cantora lá do Rio de Janeiro, ela fale quero, não quero.
Do mesmo jeito, é provável que Mano Brown, lá de São Paulo, capital, fale também não quero. Prefira essa construção. Um gaúcho provavelmente vai preferir essa ordem. Mas nós, nordestinos, assim como Chicó e João Grilo, temos a preferência por quero não, vou não, posso não. Até uma música do nosso universo popular dizia que quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Era um contexto que a gente utiliza, que a gente usa no nosso cotidiano de deixar o não por final. Então essa ordem diferente tem a ver com sintaxe. Então, turma, só para recapitular, viu? Variação regional muda os sons da mesma palavra dependendo da região. Muda o léxico, ou seja, qual é o nome daquela coisa em tal região? Pode ser diferente. Muda a sintaxe, que é a ordem dos elementos. Isso é variação regional. Primeira variação, regional, geográfica, anotem aí. Vamos para a segunda. Segunda variação, variação social, socioeducacional ou sociocultural. Pessoal, não adianta, enquanto professor de língua portuguesa, não dizer a vocês que a condição social que um indivíduo tem não altera a linguagem que ele domina. Altera. Quem tem a maior possibilidade de acesso a uma boa escola que trabalhe as duas gramáticas, os dois níveis, claro, com predominância do nível formal, quem não tem essa possibilidade de educação não vai ter um domínio. Então é difícil comparar alguém que está numa cadeira escolar para alguém que está numa plantação, plantando seus alimentos para o seu sustento e não teve a oportunidade de frequentar um colégio. A diferença no acesso gera diferença de domínio, essa variação social, sociocultural ou socioeducacional. Vamos lá. Essa variação social, ela se dá devido à classe social, o nível de escolaridade e o meio cultural. Pessoal, não precisa ser professor de português para perceber que anúncios em muros, placas, propagandas que geralmente não foram feitas por empresas especializadas, mas sim por um popular, e às vezes essa pessoa não teve acesso à gramática normativa, ao nível formal de linguagem, é comum erros como esse. Não sei se está para visualizar, porque está em verde, mas eu posso ler. Na vida só temos duas opções, altos e baixo, sem o S. Antes de humilhar com O, é o que está aqui, alguém examine a si próprio. Não vai aqui nenhuma intenção minha de ridicularizar a pessoa que escreveu, mas fica evidente que essa variação que jogou esse enunciado, essa publicidade, longe da gramática normativa, provavelmente deve-se a questões sociais, a questões socioculturais, socioeducacionais. Eu vou passar. Essa pessoa tinha o objetivo de anunciar a venda de um filhote de uma raça chamada Yorkshire. Mas do jeito como ele escreveu, nhoque, claro que se associa ao prato de macarrão, ao prato de origem italiana, se eu não me engano. Então, esse ruído, esse equívoco na comunicação, essa variação que pode gerar até uma dificuldade de entendimento do enunciado, se deve provavelmente à dificuldade que a pessoa que elaborou essa propaganda teve de ter acesso a uma educação de boa qualidade. Eu vou passar até no âmbito do crime organizado, como aqui, uma falsificação de uma placa de um veículo. Gente, é claro que era para ser Florianópolis. Florianópolis. Policidade. Flor, cidade das flores. Mas ele colocou Florianópolis com R, marcado por essa setinha vermelha. Até o jornal ironiza esse erro, essa inadequação pelo ponto de vista da gramática padrão, chamando ali a manchete de placa cronada. Percebam, quem elaborou essa falsificação provavelmente teve em sua trajetória, na sua vida, questões sociais, questões socioculturais que impediram que ele entendesse ou que ele se apropriasse mais da gramática padrão, dessa gramática que é ensinada nas escolas. Ainda sobre esse assunto, eu tenho um aviso aqui que proíbe que se jogue lixo nesse lugar. É proibido jogar lixo na porta do Zoto. Esse Zoto, Z-O-T-O, está aqui em substituição equivocada a dos outros. Perceba que ela denuncia a dificuldade no domínio da linguagem gramatical de quem produziu esse aviso. Pessoal, a primeira variação foi a variação regional. Segunda variação é essa daqui, que é a sociocultural, socioeducacional. Outro aviso que fala que a água de coco hidrata
e rejuvenesce. Pessoal, como está aqui rejuvenesce, parece se associar à velhice, quando o propósito dessa mensagem era rejuvenesce, fica mais jovem. Portanto, há um equívoco, talvez pela falta de acesso que esse indivíduo teve à gramática normativa. Variação regional 1, variação sociocultural, socioeducacional 2. Anotem a terceira. A terceira é a variação etária, histórica ou de época. O que é isso? Pessoal, se a variação regional era que de um lugar para o outro existem diferenças na língua, de um estado para o outro, eu já avisei. A variação sociocultural, socioeconômica, a condição que o indivíduo tem de se apropriar dos níveis diferentes de linguagem, quando ele não tem isso, ele tende a ficar com um nível só. E isso é uma variação socioeconômica, foi o número 2. Essa número 3, variação etária, histórica ou de época, tem a ver com a mudança desse organismo vivo que é a língua. Por que eu falo mudança de um organismo vivo? Pessoal, é óbvio que hoje a gente não usa mais vossa mercê, mas já foi muito usado. Vossa mercê era comum, virou você, que virou VC nas redes sociais, que virou agora C. Você vai, você quer, você entende, você me observa. Então, essa redução, essa mudança é uma mudança histórica. Etária tem a ver com idade, época eu nem preciso explicar. Então, o tempo faz com que algumas coisas mudem o seu contexto. Década de 60, por exemplo, quando uma coisa era muito boa e você queria afirmar isso, você falava, é uma brasa, mora. Década de 90, massa, velho. Isso se manteve até bem pouco tempo. E agora, top. Nos dias atuais, algo que é muito bom é chamado, com essa palavrinha pequena de origem inglesa, top. Então, essa mudança fica evidente. A tabela que vocês vão ver agora é uma tabela irônica. É uma brincadeira baseada em gírias que são usadas hoje. Naturalmente, nem todo mundo as usa, nem todo mundo faz uso desse vocabulário. Então, obrigado, valeu, oi, como vai, e aí, e assim vai. Eu não vou ler todas porque simplesmente é uma variação, é uma mudança que ocorre no tempo. Sendo assim, as variações apresentadas hoje aqui nessa discussão foram: primeira, variação regional. Cada região tem o seu jeito de falar. Existem mudanças no campo da fonologia, do som, do léxico, que é o significado da palavra, na sintaxe, que é a ordem. A segunda variação que a gente viu é a variação social. A condição do indivíduo, às vezes, tira dele o domínio da linguagem padrão. Então, ele só domina um nível de linguagem, só o informal, só o coloquial. A terceira variação vista hoje é a variação etária. O tempo faz as coisas mudarem. O passar dos anos muda demais o jeito como alguma coisa é falada. Gente, são 6 variações. Vimos 3. Por enquanto, a gente fica por aqui. Até a próxima.